Oi, galera do sexto ano, eu espero que vocês estejam bem, suas famílias também, né? Que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai dar início aos vídeos do módulo 6. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a falar sobre a Grécia, certo? Lembrando vocês que quem não mandou ainda o módulo 5, por favor, né? Me envie o módulo 5, que a gente já vai começar então as explicações do 6. Bom, a gente vai começar falando das raízes da civilização grega, né? A Grécia atual, ela fica na Península Balcânica, no sudoeste da Europa e é banhada pelo mar Mediterrâneo. A maior parte do terreno é acidentado e montanhoso. Não é um terreno muito fértil, tá, galera? Mas mesmo assim, eles plantavam vinhas, figueiras e oliveiras. Lembrando que oliveiras são as árvores que fazem a azeitona. E a azeitona faz o azeite de oliva, que é muito apreciado até os dias atuais, né? Não existiu apenas uma cultura grega, e sim várias culturas que foram agregando valores, né, àquela civilização que a gente conhece como civilização grega. Então, diferentes povos habitaram a região. A gente pode falar dos jônicos, eólios e aqueus, tá? Esses povos, eles foram identificados como helenos, por isso depois a gente vai ver que a cultura grega também era chamada de cultura helenística. Mais na frente a gente vai falar mais sobre isso, tá? O contato dos aqueus com a galera que habitava a ilha de Creta deu origem a uma nova cultura. Sobre a ilha de Creta, galera, tem uma história mitológica do Minotauro, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, é interessante vocês buscarem, que é uma história bastante interessante, né? É nessa ilha de Creta que fica o Minotauro. Com a chegada dos dóricos, que é outro povo, só que os dóricos eles são um pouco mais guerreiros, assim. Então vai rolar uma destruição de várias construções gregas. Então parte do povo que estava ali vai migrar para outras regiões, como por exemplo para a Turquia, certo? Então a gente vai ter uma migração, esse povo vai se espalhar, certo? Desse período a gente pode chamar de período homérico. Por que homérico? Porque tinha um poeta chamado Homero, que ele viveu entre 1100 e 800 a.C., não se sabe a data certa em que Homero viveu, mas ele deixou 2 poemas que falam sobre a história da Grécia. Um deles é a Ilíada, que fala sobre a guerra de Troia, que vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente vai falar nela mais daqui pra frente, nessa guerra de Troia, e a Odisseia, que é a volta do Ulisses, que é o herói dessa guerra, para casa, que fica em Ítaca, tá? Então, pelas obras do Homero, a gente sabe alguma coisa sobre esse período grego antigo. Bom, como é que funcionava antes? Havia a organização de grupos familiares, que a gente vai chamar de genos. Esses grupos familiares, eles ocupavam a terra, tomando elas como propriedade, certo? Como não tinha terra suficiente para todo mundo, vai começar uma série de conflitos. Quem é que vai poder ficar com a terra? Os grupos que estavam ali há mais tempo, então os grupos mais antigos, certo? Eles vão ter o poder para ficar com essas terras. As famílias que não têm acesso a essa terra vão migrar numa segunda onda de migração, sair de um lugar e para o outro, né? Eles vão migrar numa segunda onda de migração para outros lugares em busca da sobrevivência. Aí eles vão ocupar mais terras e vão expandir um pouco mais a cultura grega. As relações de comércio, elas começam a crescer, principalmente com a troca de mercadorias, certo? Depois a gente vai entrar em outro período da história grega que chama período arcaico, que são quando os genos, eles vão se transformando em pequenas cidades independentes. Então, esses grupos familiares, eles vão crescendo e vão se transformando em cidades-estado, que vocês já ouviram falar sobre isso. Por que a gente chama de cidade-estado? Que eram unidades independentes entre si, que tinham administração própria, que tinham uma organização social própria e uma economia própria. Certo? Então, essas cidades-estado, elas foram chamadas de polis. Se vocês pensarem o nome de Florianópolis, ele traz
essa ideia de polis. Florianópolis seria polis ou cidade de Floriano, certo? Então prestem atenção que a gente tem ainda uma influência grega nos dias atuais. Então o que acontece? O conjunto dessas polis vai ser chamado de mundo grego. Então eu não tenho uma única Grécia, gente, tá? Eu tenho várias polis que o seu conjunto vai formar o mundo grego. Certo? Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre duas cidades bem importantes desse mundo grego, que é Atenas, que era a capital intelectual da Grécia, e Esparta, que era uma cidade mais guerreira. Então, a gente vai ver a diferença de organização dessas duas cidades e aí vai ficar explícito mais claro para nós como era muito diferente um lugar do outro. Então não dá para dizer que a Grécia era uma coisa só. Não, são várias culturas, eles tinham em comum a língua, que é o grego, a religião, que é baseada na mitologia, que a gente também vai ver. Mas o que eu preciso que vocês entendam, assim, a princípio, é que a gente tem várias polis e o conjunto dessas polis vai formar o que a gente chama de mundo grego ou Grécia Antiga. Então, a Grécia não é um lugar geográfico que está ali paradinho, certo? Então, são vários lugares que vão se juntar com o grego e com a religião em comum para a gente chamar depois de mundo grego, tá? Próximo vídeo a gente vai ver Atenas e Esparta. Um beijo para vocês e até lá!